uma palavrinha. Ou, como diria meu amigo espiritual Calunga, um dedinho de prosa. Coisa rápida. Somente uma pequena introdução dessa história que chega em suas mãos. Todos os meus romances são inspirados pelo meu querido amigo espiritual Marcelo Aurélio, para quem já frequentou uma casa de espírita ou teve algum contato com o espiritismo e afins. Não fica difícil entender o processo da psicografia. Por outro lado, inúmeros leitores oriundos de outras correntes que professam a fé perguntam-me como se forma esse processo mágico de troca de informações entre este mundo e o famoso mundo do além. Desde garoto pratico a psicografia. No fim da adolescência, o processo não era mais inconsciente, visto que o espírito desejavam que ele também progressisse intelectualmente e conduzisse o meu espírito para o caminho da lucidez e inteligência. Eu sempre escrevi historinhas. Minhas redações eram elogiadas no colégio. E na adolescência, eu escrevia contos de mistérios influenciados por Agatha Christie, uma de minhas histórias prediletas. Se eu tinha certo dom de facilidade de escrever, por que diria receber histórias do outro mundo de maneira inconsciente? De que adiantava eu receber o livro pronto sem ao menos participar de sua elaboração? Durante uma das sessões mediúnicas no centro em que estudava e trabalhava para melhorar os potenciais do meu espírito, tive grata conversa com o Calunga. Foi nessa conversa que esse espírito amigo, de maneira clara, profunda, porém não menos engraçada, explicou-me melhor os processos da psicografia e que os espíritos também desejam que eu pesquisasse sobre os temas tratados, que, segundo ele, não seriam nada convencionais. Assim comecei o meu primeiro romance, alguns anos atrás. Marcos Aurélio vinha ditada algumas palavras, depois me dava uma ideia do próximo capítulo. Em seguida, mostrava-me imagens da história e sugeria temas de pesquisa. Curioso desde sempre, eu me debruçava em livros, revistas, atualmente na internet, para aprimorar nossas histórias e esclarecer melhor nossos leitores. Dentre os livros que desenvolvi em parceria com Marco Aurélio, este em particular foi-me o difícil de escrever. Motivo? Bom, décadas de 1980, o mundo entrou em um verdadeiro pânico. Nunca mais seria o mesmo. A AIDS era a doença desconhecida, causada por um vírus também desconhecido. Jovens homossexuais ao redor do mundo pareciam da doença. Algum tempo depois, heterossexuais começaram também a morrer do mesmo mal. A AIDS deixava de se tornar um câncer gay e não tinha preconceito em relação à cor, raça, classe social ou orientação sexual. Tornou-se uma doença que atormentou a todos. As lembranças voltavam a vivas em minhas mentes. Por enquanto, a minha geração pegou a AIDS de frente
e muitos foram os amigos queridos, conhecidos que morreram na carona da doença. Foi só mais no finzinho daquela década que fabricou a primeira droga para tentar controlar a doença, que matava de imediato ou condenava o portador do vírus à morte certa. O remédio combatia o vírus. Em contrapartida, os efeitos colaterais da medicação eram terríveis. Muitos preferiam deixar-se morrer a tomar o remédio. Durante os relatos de Marco Aurélio, não podia deixar de me emocionar e lembrar de pessoas muito queridas que não mais encontram-se nesse mundo, vítimas pela AIDS. Vítimas? Bom, creio que essas pessoas pegaram doença ao acaso e os amigos espirituais dão a sua visão espiritual da doença, visto que hoje, quase 30 anos depois, todos sabemos que HIV, o que é AIDS, como se pega o vírus. Esse livro é um romance que trata de AIDS, homossexualidade, de preconceito, de homofobia, fala de dor, rejeição e sofrimento. Entretanto, trata acima de tudo de respeito a todos os seres deste mundo, independente da sua orientação sexual. De amor, pois o amor é capaz de verdadeiros milagres, inclusive a cura física. Em último caso, a cura do espírito. Afinal de contas, o amor cura todas as feridas. O amor está acima de tudo. Não se trata de forma alguma de um livro baixo astral, recheado de dor e sofrimentos. Muito pelo contrário, trata de superação, de desafios, de encarar a doença como um alerta da vida, mostrando a que quão afastados estamos de nossa alma, de nossa essência divina. A AIDS não é uma punição divina, tampouco uma maneira de pagar por graves erros cometidos em encarnações passadas. Vivemos outros tempos, ou conceitos normais que devem ser revistos, principalmente aqueles ligados à sexualidade humana. Vivemos há séculos e séculos depurando, reprimindo o sexo e as suas várias formas. Quantos se matou-se por causa de sexo? Quantos morreram por causa do sexo? Quantas atrocidades foram cometidas por conta do sexo? Atualmente, sabemos que algo logo de centenas de anos, o sexo nada mais foi do que uma poderosa ferramenta política e econômica. Uma filha virgem garantia um casamento vantajoso. Por outro lado, um filho homossexual era motivo de vergonha, pois além de ser considerado um pervertido aos olhos de Deus, não procariam e não deixariam herdeiros. De uns tempos para cá, temos olhado o sexo como algo belo, prazeroso, em vez de sujo e pecaminoso. Mesmo vivendo em um mundo sujo, ou melhor, mesmo que vivemos em um mundo cujo o avanço tecnológico nos permite a comunicação em tempo real com qualquer pessoa, em qualquer parte do globo, além do acesso a todo e qualquer tipo de informação que a internet nos proporciona, muitos de nós ainda acreditamos que um homem velho e barbudo, sentindo uma grande nuvem, esteja vigiando e controlando o uso das nossas genitálias. Ainda muito jovem, viajei aos Estados Unidos com Luiz Gasparetto. Por enquanto, ele iria ministrar palestras em algumas cidades americanas e também apresentar suas famosas
pinturas mediúnicas. Foi na Califórnia, no berço da nova era, tive rápido contato com Louise Hay, para mim, a maior orientadora espiritual de todos os tempos. Participei de alguns seminários e palestras e me encantei. Gasparetto já havia me falado dela, pois estava fascinado com os livrinhos de Louise, lançando alguns anos antes, que tratava das causas mentais das drogas físicas, mostrava uma maneira metafísica de superá-las. Trata-se da cura do corpo, ou melhor, trata-se de Cure Seu Corpo, conhecido pela leitores americanos como o Livrinho Azul. As ideias espiritualistas de Gasparetto somavam às ideias metafísicas de Louise. Descontinuaram-me um novo universo, empolgando com descobertas de que as doenças são frutos de nossos pensamentos inadequados. Gasparetto voltou de viagem e foi o primeiro a traduzir e publicar o livro no Brasil. Sucesso absoluto. Atualmente, Louise é conhecida em o mundo e a maioria dos seus livros foram traduzidos para o português. Em qualquer livraria do país encontra-se com facilidade. Você pode curar a sua vida, a vida em perigo, ou cure o seu corpo de A a Z. Atualmente publicados pela editora Bestseller, que, por sua vez, detém outros títulos da escritora em nosso país. Os processos da medicina em relação à AIDS foram enormes nos últimos anos. O paciente soropositivo, nos dias atuais, leva uma vida normal, mas por que a razão, quem se infectou há mais de 20 anos está vivo e bem de saúde? Por que alguns pacientes não precisam de medicamento? Por que outros não respondem ao tratamento do coquetel? E outros sofrem com terríveis efeitos colaterais. Por que no início da doença, esmagadora maioria de infectados eram compostos por indivíduos do sexo masculino? E hoje, a proporção entre homem e mulher infectado é de 1 para 1. Por que bebê nasce com o vírus HIV? E os que se infectaram por transmissão de sangue? São muitas as perguntas e bem poucas as respostas satisfatórias. Por mais que a medicina continue lutando pela luta da AIDS, creio que o ser humano seja capaz de curar, por enquanto, padrões mentais inadequados acerca de nós mesmos criamos as doenças. Aprendi isso com Louise. Seus livros, amplamente aceitos e respeitados, mostram-nos uma nova forma de encarar toda e qualquer doença que se instale em nosso corpo. A vida não pune ninguém. O fato é que, quanto mais afastamos estivermos de nossa verdade do interior, quanto menos nos aceitamos como somos, mais vulneráveis e mais desprotegidos estaremos pela natureza. Escolhemos esse tema dedicado ainda muito controverso para mostrar a você uma vida de maneira de encarar determinadas peças que a vida nos prega. Baseada em fatos reais, é uma história emocionante, tocante, alto astral, cujos personagens são apaixonantes. E, mesmo que nunca tenha sido um livro meu, prometo que vai deparar com uma leitura leve e agradável. Outro ponto a ser esclarecido, esse romance aborda o mundo gay desde o meado da década de 70 até os dias de hoje. O mentor espiritual dedicado à utilização da palavra gay e soropositivo, independente da época abordada. O termo gay só se tornou força e entrou de vez no nosso vocabulário
no fim dos anos 80, pois até a época, homossexual era pejoricamente tratado por pederasta ou sodomita e outros nomes vulgares. E, do mesmo modo, o soro positivo passou a designar a pessoa infectada pelo vírus HIV. Contudo, ainda não desenvolveu a doença. Quando a epidemia surgiu, os infectados eram conhecidos como aidéticos. Não usávamos a palavra aidéticos pela dose de preconceito e discriminação contida na nomenclatura, colocando o indivíduo à margem da sociedade. No livro, ela aparece por poucas vezes na boca de personagens preconceituosos. Utilizamos a doença de AIDS ou portador de AIDS, ou mesmo pessoa que vive com AIDS/HIV. Aproveitando essas linhas para manifestar a minha gratidão aos amigos espirituais, muitos me ajudaram para realizar desde belo trabalho, além dos espíritos queridos, recebi precioso ensinamento aqui, neste nosso mundo. Por razão, além de agradecer a Luiz Gasparetto e Luísa Hardy pelos brilhantes ensinamentos de vida, não poderíamos deixar de agradecer, em especial ao Dr. José Vaz Ramalho Madruga, médico infectologista do Centro de Referência de Treinamento DST-AIDS e da Secretaria do Estado de Saúde do Estado de São Paulo, que muito me ajudou a entender todo o universo da AIDS. Foram muitas as vezes em que ele deixou seus alfazeres, que não são poucos, para sanar muitas das minhas dúvidas. Acima de tudo, especial, esse livro é dedicado a você que se infectou ou convive com um portador de vírus HIV. É a você que perdeu um ente querido em consequência da AIDS. Porque, de uma maneira ou outra, a vida impõe desafios a todos sem exceção. Com Marcelo Carlos.